Salam aleikum, boa noite a todos. Retomando a nossa série de lives aqui na página da Ressala, em parceria com o canal Voz Trabalhadora, acerca da história da Palestina e do massacre em curso na Palestina. Desde o dia 7 de outubro, o número de mortos em Gaza já chega perto dos 30 mil, com milhares de crianças mortas, milhares de palestinos sobre os escombros. Lembrando sempre que são números não exatamente atualizados por conta das dificuldades de comunicação interna também causadas pelos bombardeios de Israel. Em menos de 100 dias, Israel matou mais de 100 jornalistas palestinos em Gaza, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinos. Durante os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, 69 jornalistas foram mortos. Para a gente falar um pouco sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o Norian Segato, autor, editor, jornalista, editor executivo da editora Limiar e diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ. Bem-vindo, Norian. A Ressala agradece por ter aceitado o convite. Obrigado, Ada. Obrigado quem está nos ouvindo. E vamos aqui tentar conversar e refletir mais sobre essa situação que é muito triste para toda a humanidade, na verdade. Com certeza. Bom, Norian, para a gente começar a nossa conversa, geralmente a gente estabelece uma pergunta padrão, né, para todos os nossos convidados, para a gente ter um ponto de partida em comum sobre o início desse processo de colonização na Palestina, que já se arrasta por mais de 75 anos, mais de 100 se a gente estiver considerando alguns outros pontos históricos. Então, eu queria te perguntar, né, como é que se iniciou esse processo de colonização e da ocupação, e para você pontuar, obviamente, alguns pontos específicos, porque a gente não consegue falar sobre 100 anos de história em alguns minutos, mas que também sejam pertinentes para a nossa conversa ao longo da noite hoje. Então, vamos falar, nossa pauta aqui é sobre a cobertura da imprensa, os jornalistas, e sempre quando se fala isso, a gente trabalha com a ideia da manipulação das informações, do que é informação, do que não é, do que é propaganda de guerra. E é interessante notar que esse processo de ocupação de Israel, né, na Palestina começa justamente com uma mentira, que é em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Grã-Bretanha oferece ao Sheikh Hussein do Egito terras, uma nação para o povo árabe, né, em troca do apoio à luta contra o Império Otomano. Então, já se começou com uma mentira, porque sabia que não era factível com isso. Logo na sequência, já um ano depois, 1916, já havia um acordo, numa reunião secreta entre Inglaterra e França, já fazendo a divisão do que seria aí a gente considerar a Ásia Ocidental, o Oriente Médio, entre os países. Então, a Inglaterra fica com o domínio da Palestina. Então, assim, esse é um processo que ele vai já surgindo desde a Primeira Guerra Mundial. E se estabelece também com mais força, mais evidente, em 1917, quando já se tinha praticamente o resultado da Primeira Guerra acabado, né, que foi acabar um pouco de um ano depois, mas já estava consolidada a vitória nela, e que se tem a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour é uma declaração feita entre o secretário de Assuntos Estrangeiros da Inglaterra, que é o Arthur James Balfour, e o Barão de Rothschild, que era um líder da comunidade judaica e um dos homens mais ricos do mundo naquela época. Então, ali se estabelece, até formalmente, de apoiar que o povo judeu tivesse esse espaço, né, que, inclusive, já vinha ocorrendo de maneira, pela evolução econômica, né, com os judeus já comprando terras na Palestina, desde o final do século XIX. Então, aí, esse processo é que dá todo o início dessa situação que a gente vê hoje. Aí, de 1917, depois em 22, a Inglaterra ela assume, de fato, o mandato na Palestina, pela então Liga das Nações, e começa novamente esse processo que
quando chega em 1947, ou seja, logo após o final da Segunda Guerra, com todo o impacto que foi sobre o povo judeu, o Holocausto, etc., quer dizer, não havia, assim, nenhuma condição político, material, emocional de se questionar, né, dar uma terra aos judeus, que no começo não seria essa, né, inclusive, né, que a premissa primeira era um povo sem terra para uma terra sem povo, só que aquela terra já era ocupada há 2000 anos na comunidade árabe. Mas aí vem as questões religiosas, a questão de Jerusalém, né, e os interesses econômicos que existiam, econômicos e políticos já naquela época, e que foi isso, né, que aí começou toda essa situação, quer dizer, você aprovado o Estado de Israel, na primeira partilha, Israel fica com 53% do território e a Palestina com 47%. Ou seja, em uma única atacada, a ONU quebra mais da metade de um país ao meio, e aí já começa, óbvio, a anábica e a expulsão de 700 mil palestinos logo na sequência, e todas as questões históricas que a gente costumou. Então, esse é um quadro, quer dizer, que ele vem já há mais de 100 anos, com um processo de mentira, ou seja, né, já foi iniciado por uma mentira, um compromisso que não poderia ser cumprido, e a partir daí todos os outros grandes mentiras que aconteceram em golpes para se estabelecer o Estado de Israel, que também, a partir de 47, 48, já sob influência dos Estados Unidos. Então, ali se tornou um ponto crítico de dominação dos Estados Unidos, França, a própria Inglaterra, mas o Império Norte-Americano, que saía o grande vitorioso da Segunda Guerra. E Israel faz esse papel, até hoje, né, do cão de guarda da política norte-americana naquela região. Perfeito, Miriam. Eu acho que é muito difícil esse trabalho de resumir. Você resumiu muito bem esses pontos mais importantes, né, para que a gente possa agora talvez focar um pouco mais na nossa discussão voltada para o jornalismo, né, voltada para os crimes contra a liberdade de imprensa que Israel tem cometido livremente. Eu queria, então, começar trazendo para o contexto atual, né, que a gente está acompanhando, o julgamento de Israel no banco dos réus em Haia, né, acusado pela África do Sul, que muito entende sobre apartheid, acusado de cometer genocídio, né, de quebrar a convenção do genocídio. E a gente tem visto também, em Gaza e na Palestina como um todo, palestinos, jornalistas palestinos e até civis palestinos mesmo, usando seus celulares para trazer os relatos, os vídeos, as fotos do genocídio diário. Esses relatos estão sendo usados, né, pela acusação da África do Sul como provas da prática desse genocídio por parte de Israel. Então, assim, eu queria te pedir para talvez começar falando um pouco sobre isso e como a presença, né, e o trabalho dos jornalistas nessas zonas de conflito, ele contribui para a defesa dos direitos humanos, para documentar esses abusos, para dar voz às vítimas e para estimular essa prestação de contas que a gente espera assistir nos próximos meses ou anos. Então, a gente está, assim, aguardando com expectativa esse resultado de Haia, mas também, assim, eu não jogo todas as minhas fichas nesse processo. É óbvio que essa denúncia é importante, denúncia internacional, venha se somar com outras iniciativas. Israel é hoje, reconhecidamente, talvez o último Estado que pratica o apartheid no planeta. E a África do Sul, como bem você falou, entende muito bem disso, né? Eu acho que, inclusive, Israel faz hoje de uma forma muito mais agressiva, violenta e devastadora do que a própria África do Sul fez contra sua população negra. Mas eu acho que, mesmo que venha a ser condenado em Haia, eu acho que isso é insuficiente para mudar, por si só, o rumo ali. Vai precisar de uma grande mobilização internacional, como já está havendo. Amanhã, inclusive, em vários locais do mundo, do Brasil, né, estão sendo chamadas manifestações em apoio ao povo palestino. Eu estou aqui em São Paulo, vai ser na concentração na Avenida Paulista. Então, quem puder participar também é importante estar participando, que é essa mobilização popular
que vai ajudar. Em relação aos jornalistas, quer dizer, assim, não é por acaso que está matando tanto jornalista, né, nesse conflito. E não é de hoje que Israel tem como política fazer isso. Não nessa escala que nós estamos vendo, mas já houve recentemente, em 2021 e outros anos anteriores, ataques a sedes de emissoras, ataques a jornalistas, e cujo sentido qual é? Que é intimidar mesmo, é o de fazer essa intimidação para que não haja essas imagens, essas reportagens possam vir à tona. Porque o que fala o discurso de Israel, não só nesse conflito, mas outros, né? Nós atacamos uma determinada emissora, né, ou um determinado prédio onde havia... porque ali era um núcleo de terroristas, ali havia suspeita que era mentira. É mais uma das mentiras que acontece. E aqui nós estamos vendo, na divulgação dessa live, estava se falando em 110 jornalistas mortos. Infelizmente, já passou desse número. O último número que nós temos é 106, pode chegar a 107, 108 jornalistas mortos. 6 deles, pelo menos, só nesses primeiros 10 dias de janeiro, que é um absurdo. Né? E aí a gente vê que não só os jornalistas estão sendo atacados, mas também as suas famílias. Há um vídeo que correu o mundo, que a imagem corre o mundo, do coordenador do Al Jazeera, o Eldad Adolf, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele exatamente, ele chorando sobre o martírio de um filho morto, a esposa já tinha sido morta, a neta já tinha sido morta, e o filho jornalista também foi atacado por um drone. Não dá para se dizer que é só um erro, né? Não é uma bala perdida, como se fala em alguns lugares no Brasil, né? Que não é bala perdida, é bala achada. Ali são bombas achadas. Então, há, sim, de fato, uma política pré-estabelecida de se intimidar o jornalismo e o trabalho dos jornalistas ali. E nós chegamos a um número que, assim, disparadamente o maior número desse século e provavelmente o maior número em um ano de jornalistas mortos em mais de 100 anos. Você que citou os números da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, pela toda a barbárie que foi aquilo, nós vimos. Na Ucrânia, no confronto agora contra a Rússia, que também já dura mais de 2 anos, o número de jornalistas mortos contabilizados é 20 e pouco. Então, assim, há uma discrepância muito grande. Então, não é somente porque o jornalista está no local onde caiu a bomba, porque ele está fazendo o trabalho dele. Existe uma política deliberada de cerceamento das informações para que saem de Gaza. E mesmo assim não conseguem. Mesmo assim tem saído. Repórteres, fotógrafos têm divulgado no mundo inteiro as imagens que são terríveis, né? Eu não sei como a gente ainda consegue, talvez, perder um pouco do nosso humanismo ao ver imagens como a gente vê ali, sem entrar numa profunda comoção. Então, essa é uma situação, quer dizer, ao mesmo tempo que é uma brutal repressão, há também grandes focos de resistência. E isso nos dá um alento mínimo. Né? E aí a gente vê histórias, inclusive, muito, muito humanas, muito bonitas, como da menina Alama Jamu, de 9 anos de idade, que sai pelas ruas de Gaza, filmando outras crianças, entrevistando pessoas. É uma jornalista, acabou virando uma jornalista com 9 anos de idade. E as reportagens dela também têm assim, ocupado um bom espaço assim, entre as pessoas que acompanham. Então, é essa resistência do jornalismo ali dentro da Palestina, da faixa de Gaza, que nos dá ânimo para acreditar que a verdade possa vir à tona, se não hoje, mas historicamente em algum momento. Perfeito, Noriel. Eu queria voltar em alguns pontos que você falou.
sobre essa questão das bombas, das balas achadas e perdidas e das bombas também, é interessante a gente pensar como Israel consegue matar com tanta precisão, né, no sul do Líbano, em Beirute, até invadindo o espaço aéreo libanês, e em Gaza tem que matar 30 mil palestinos, dentre eles não sei quantas crianças, para conseguir matar alguns militantes do Hamas. Então, acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso na hora de... Não nós dois, né, mas algumas pessoas que ainda tentam defender um pouco as táticas de Israel, que são abertamente genocidas, né? Eles têm capacidade de matar com precisão, eles só não matam com precisão, porque o que interessa a eles é o genocídio do povo palestino. A questão... Na verdade, eu acho que a precisão deles é exatamente essa. Exato. O projeto sionista, a longo prazo, de exterminar qualquer presença palestina, árabe, significativa naqueles territórios, e depois avançar pelo que se chamava do Israel, né, da terra judaica histórica, né, que avança sobre o Egito, avança sobre toda aquela região periférica ali. Então, acho que não é só assim, vamos jogar bomba, matou quem matou, morreu quem morreu. Não, é de fato como você falou, um trabalho programado de genocídio mesmo do povo palestino. Exato, e no meio né, desse genocídio todo, como você mencionou, né, a Lama e outras crianças mesmo que assistem, eu acho que a gente pode chamar mesmo de heróis, né? Os jornalistas palestinos são vistos como heróis, tanto por nós aqui, eu acredito, e principalmente pelas crianças de Gaza. Então, elas não acham divertido, elas veem a importância do jornalismo, a importância do que os adultos estão fazendo, né? Divulgando o dia a dia do genocídio e tudo mais. Então, acho que é interessante a gente pensar no lugar do jornalismo para os palestinos, enquanto a gente tem aqui, sem querer chamar o Brasil de Ocidente, porque eu acho que a gente não se encaixa exatamente nisso, mas nesse mundo entendido como Ocidente, uma mídia hegemônica, uma mídia comercial, que usa do jornalismo para disseminar o seu viés, né, a sua linha editorial, e na Palestina, realmente, o jornalismo é resistência, é o levar a câmera e simplesmente mostrar, guardar o luto, né? Como você mencionou, o próprio Wael Dadu, se não me engano é assim também a pronúncia do sobrenome dele, guardando o luto e resistindo após a morte de metade da sua família para continuar divulgando o que Israel está fazendo em Gaza. Então, se você quiser falar mais um pouco, né, sobre esse lugar do jornalismo em contraposição ao jornalismo aqui para a gente, que se esconde atrás desses estúdios e das linhas editoriais para apagar o genocídio palestino. Assim, acho que tem uma coisa que tem que ficar bem clara para quem nos ouve, que não existe jornalismo isento. Isso, se alguém falou isso para alguém, é uma mentira, né? Jornalismo é feito por pessoas que têm uma determinada visão do mundo e por interesses econômicos, interesses ideológicos, interesses de uma série de questões. Então, você tem um conflito. O primeiro conflito nisso é o conflito entre o trabalhador jornalista, que vende a sua mão de obra intelectual, sua mão de obra, né? E os donos dos veículos, que muitas vezes têm interesses antagônicos à verdade e aos fatos. E você tem uma grande pressão econômica. A gente sabe que a comunidade judaica no mundo inteiro é uma comunidade com muito poder econômico, com muita influência econômica e política. Você são donos de grandes bancos, de grandes agências de comunicação, tem uma grande presença na indústria cinematográfica de Hollywood. Então, são pessoas com grande influência, mesmo dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma relação bilateral. Enquanto os Estados Unidos, como império, ele exerce seu domínio em vários locais do mundo, em várias burguesias nacionais, etc., né, de uma forma soberana, vamos dizer assim, né, com Israel há uma troca, porque há também influência, né, dos judeus dentro da política dos Estados Unidos. Então, há essa pressão e essa grande influência. Isso se vai em cadeia. Então, quer dizer, você tem um misto daquilo que é uma parte da imprensa. Quando eu falo imprensa, são os órgãos, não os jornalistas, tá? Vamos ser bem claros nisso, né?
que apoiam deliberadamente Israel por todos os seus interesses, pela subserviência da burguesia nacional brasileira historicamente aos interesses dos Estados Unidos, e também existe o poder econômico. Um grande banco ali coloca alguns milhões em publicidade, está implícito o que ele deseja que aquele jornal, aquela emissora, aquele órgão não fale. Né? Mais do que fale, que ele não fale. Eu acho que essa é um pouco a lógica do que funciona. Né? Como vem essas pressões. Do ponto de vista dos jornalistas, há, claro, uma míriade aí. Né? Há quem apoie Israel por questões da sua consciência, da sua formação política, da sua descendência, e há os que não apoiam, que apoiam a causa palestina. Hoje eu acho que se alguma coisa de positivo tem nesse confronto, além da resistência heróica do povo palestino, é as pessoas entenderem um pouco melhor como é que se dá esse processo e qual foi o papel de Israel nesse ataque. De fato, um papel assim, de genocida, de extermínio, né, que em alguns outros momentos da história, até da história recente, ficou um pouco camuflado. Né, falar, está só se defendendo, Israel se defende das agressões do inimigo. Hoje, essa narrativa já caiu totalmente por terra. Como você disse, Israel possui um exército poderosíssimo, possui uma inteligência, né, de guerra muito grande, inclusive vende essa inteligência para outros países de segurança, vende inclusive para o Brasil, e poderia, sim, né, se quisesse, ter feito assim, os alvos do Hamas, né, se quisesse, teria sido muito mais preciso. Não querem, não é isso que é o projeto. Então, e para nós, jornalistas, cabe tentar mostrar esse lado, também temos lado, né? Como eu falei, não existe jornalismo isento, mas jornalismo ético, que é diferente. Né? Você possui um lado, você ter uma visão sobre o mundo, não lhe dá o direito de não fazer um jornalismo ético, não lhe dá o direito de fazer mentiras. Né? Mentiras, assim, fraudulentas, as fake news. Né? Então, isso também é um outro componente desse jornalismo, essa guerra de narrativas, muitas vezes feita em cima de informações falsas, informações produzidas, não só divulgadas, e que criam toda essa, muitas vezes na cabeça das pessoas, essa complexidade. Então, né, logo de cara, quando começou, depois de 7 de outubro, se carimbou que o Hamas era um grupo terrorista. E ainda hoje, uma boa parte da imprensa se refere ao Hamas como um grupo terrorista, apesar de todos os indícios mostrarem que quem está praticando terror é o outro lado, não é o Hamas. Então, a gente vai tentando, ao mesmo tempo, desconstruir uma certa narrativa, construir outra, com base em fatos, com base em dados históricos, e defendendo um lado que teve um povo que perdeu sua terra, perdeu sua nação, e tem o direito histórico, o direito absoluto, de se rebelar com as armas que possui para ocupar. Isso, em todos os momentos da história, foi assim. Né? O povo de Israel, os judeus, eles têm direito a uma nação? Tem. Eles não têm direito a usurpar a nação de outro. Para mim, essa é a questão, e é isso que está acontecendo, é isso que eu acho que esse conflito mostra. Isso vai se somando a outros eventos, até, espero, um dia a gente chegar a uma solução para essa questão. Com certeza, esperamos todos. Nessa questão que você mencionou, né, do jornalismo ético, eu acho que é importante também falar que uma vez eu vi, não sei se foi o Breno Altman ou algum outro jornalista falando um ponto muito importante a gente ressaltar. Por que os únicos judeus que têm voz na mídia são os judeus sionistas? Se o ponto é defender o direito e escutar as vozes judaicas, por que a mídia hegemônica não convida os judeus antisionistas para falar? Por que os judeus antisionistas não são convidados a expor o porquê eles são contra o Estado de Israel e as práticas genocidas do Estado de Israel?
Por que a gente só abre... A gente não, mas a mídia hegemônica só abre espaço para ouvir as mesmas vozes que fazem ecoar a sua própria linha editorial, enfim, seus próprios interesses. Isso é muito complicado, né? A gente acompanha isso, é muito frustrante ver essa ausência de vozes anti-sionistas na grande mídia, mas a gente sabe que nas redes sociais isso tem se feito e tem se construído uma rede muito importante para mostrar que isso está longe de ser um conflito religioso, né? Mais uma vez, é apenas a religião sendo usada como por políticos, por pessoas que fazem política, para massacrar um povo, que nesse caso é o povo palestino. Um outro ponto, talvez também falar um pouco sobre o silenciamento, né, que alguns países árabes fazem da causa palestina em seus próprios países, porque também está de acordo com seus interesses relacionados a Israel. Alguns países têm acordos militares com Israel e proíbem que seus próprios cidadãos se manifestem em apoio ao povo palestino. É muito diferente a gente falar de um governo e falar do seu povo, né? Então, se você puder trazer um pouco essa questão. Então, com essa relação dos judeus não sionistas que fazem essa crítica, como o próprio Breno, né, que é judeu e faz uma crítica muito contundente a esse processo, eu acho que ele está nesse mesmo bojo, e, inclusive por uma narrativa que foi se criando ao longo dos anos, que é uma narrativa falsa, que qualquer ataque ou crítica antisionista se confunde com antissemitismo. Então, não se pode falar absolutamente nada contra Israel, que é uma manifestação antissemita. Eu acho que nós temos que também saber desconstruir isso e mostrar que o projeto sionista, que já vem também desde o século XIX, ele é um projeto que tem as mesmas bases do fascismo, que doa a quem doer, mas tem que ser dito isso, né? Então, não se confunde uma luta antisionista com uma luta antissemita, são coisas diferentes, né? Sem entrar nas minúcias de que o semitismo, inclusive os árabes são semitas, né? Do ponto de vista mais histórico. O semita é uma... Então, sem querer entrar nessas peculiaridades da linguística da coisa, mas eu acho que tem essa confusão. Então, uma parte da mídia, de fato, além de não ter interesse, tem também esse medo de falar qualquer acusação contra Israel passa a ser uma acusação não contra o projeto sionista, mas contra o projeto antissemita, o que é errado. E aí nós temos uma série de coisas. O Telegram, aquele aplicativo de mensagens, ele bloqueou o acesso das contas das brigadas Al-Qassam, que é o braço armado do Hamas. Outros lugares também têm feito bloqueios e muito mais das contas pró-palestinas do que de contas ou de informações ou de blogueiros pró-Israel, né? O antigo Twitter, né, que agora está com outro nome lá do X, é um festival de tal dos influencers, né? Eu ponho isso entre parênteses, eu acho que é um termo muito, muito estranho dessa modernidade, mas que simplesmente divulgam mentiras e mentiras e mentiras e mentiras, às vezes com montagem de fotos, com montagem de vídeos, com uso de inteligência artificial para criar questões que são absolutamente falsas, né? Do ponto de vista pessoal de cada um, deve ter lá seus interesses, né? Ou um apoio ideológico, ou para querer ter mais seguidores, mas, de qualquer forma, há uma disseminação muito grande de mentiras, né, na internet, majoritariamente, não vou dizer exclusivamente, mas majoritariamente pró-Israel. Inclusive, acho que por isso que é importante também, não vou abordar aqui, mas a gente discutir a regulação das redes sociais, que esse é um outro ponto que interfere diretamente nesse processo. Perfeito. A gente tem... Essa discussão é muito ampla, né? Quando a gente começa a falar sobre a questão de jornalismo, da importância
das mídias e da comunicação, das mudanças que as redes sociais trouxeram também para a gente, tanto para o lado bom, como pela possibilidade, né, dos próprios palestinos mostrarem ao vivo o que está acontecendo, e pelo lado ruim das plataformas serem, dos donos das plataformas serem abertamente contra, né, o povo palestino, a favor do silenciamento do povo palestino. Bom, nesse sentido, eu queria voltar um pouco para essa questão que você mencionou antes, né, desse ataque aos jornalistas palestinos não ser uma coisa atual, não ser uma coisa específica desse massacre desde o dia 7 de outubro. A gente teve o caso da Shirin, a gente teve a Torre da Al Jazeera, como você mencionou, e enfim, diversos outros casos também ao longo dos anos. E aí, eu queria, não sei se, enfim, você poderia falar um pouco para a gente sobre órgãos internacionais que têm trabalhado, né, para compilar esses crimes de Israel contra a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, alguns canais que as pessoas que estão nos acompanhando possam ler e possam saber mais sobre essa perseguição e ver os dados, enfim, da perseguição israelense contra os jornalistas palestinos. Pois é, como eu falei, quer dizer, isso não é um fenômeno apenas dessa etapa do conflito. Né? O conflito da Israel-Palestina, já falou, já tem no mínimo 75 anos aí, mas foram vários episódios. Esse é mais um deles, talvez o que tenha causado assim, o maior número de mortes, tudo, mas não é o único. E essa política, essa estratégia de Israel de atacar os meios de comunicação também não é de agora. Em 2019, teve um ataque armado contra a Palestina Broadcasting, que era da autoridade palestina. Entraram, destruíram a sede lá daquela agência. Em 2021, Israel bombardeou um edifício de 11 andares, em que estava, além do prédio da Al Jazeera, o da Associated Press. Associated Press é uma agência norte-americana. Inclusive, o Netanyahu teve que telefonar para o presidente dos Estados Unidos para se explicar e pedir desculpa. Né? Foi mal, hein? E, novamente, a versão oficial é que, assim, que haviam terroristas naqueles prédios. Terrorista, provavelmente, eram jornalistas que estavam ali tentando escrever alguma coisa. Então, há essa política mesmo liberada que agora se transformou nesse ataque sem precedentes. E tem algumas entidades que estão acompanhando isso. Assim, há uma dificuldade de obter dados ali por conta do cerco, por conta de tudo. Mas tem o Sindicato dos Jornalistas Palestinos, tem feito um trabalho importante ali, o próprio governo, né, da Palestina ali na faixa de Gaza também tem feito divulgações. Repórter Sem Fronteiras, que é uma entidade que também atua em nível internacional, tem procurado mostrar, inclusive mostrar que alguns ataques como esse que eu falei, de um drone em cima de um carro de jornalista, não foi obra do acaso, né? Inclusive há relatos de soldados que avisam jornalistas, falam, tire sua família de casa que nós vamos bombardear. Então, sabem que vão fazer isso, porque não estão atacando só, estão atacando as famílias, fazer uma destruição, tentando fazer uma destruição moral do trabalho do jornalista. E tem a Federação Internacional dos Jornalistas, que também acompanha, faz essa contabilidade, faz a denúncia. Acho que são órgãos que quem quiser acompanhar, pode acompanhar para ter assim, uma ideia do que está acontecendo na região. Além dos próprios Instagrams e redes dos jornalistas, que estão lá dentro, mesmo ainda, resistindo. Né? Eu acho que esse é até mais importante. Aí, entre eles, eu destaco um fotógrafo da Al Jazeera, o Mortaza Zaiza, né, que tem um trabalho brilhante de fotografia, brilhante no sentido mais cruel possível. Então, quem acessar o Instagram dele, prepare bem o estômago, porque são imagens muito fortes, né, mas que dão uma imagem assim, ainda pálida do que é aquele pesadelo. Né? Porque se a gente vê uma imagem aqui, a gente se choca.
Eu imagino quem está lá, vendo a imagem, sentindo o odor dos corpos queimados pelas bombas, né? O barulho das casas sendo destruídas, dos gritos de desespero de mães, de pais, de familiares. Então, né, ao ver um Instagram como esse que choca, né, eu assim, convido as pessoas a tentar se imaginar estar naquele local, se for possível. Né? Então, é um pesadelo que nenhum filme de terror pode descrever. E é isso que o jornalismo tem que fazer, tem que continuar resistindo. Eu acho que essa batalha não vai se finalizar agora, e eu tenho absoluta convicção de que a luta do povo palestino contra Israel é também a luta de todos os povos contra os Estados Unidos, porque enquanto os Estados Unidos, como esse império de ataque, também não for derrotado, né, Israel vai permanecer forte. Então, lutar hoje contra o domínio de Israel na Palestina é também lutar contra o domínio dos Estados Unidos perante o resto do mundo. Isso não é uma tarefa só do povo árabe, né, uma tarefa de todos os povos os oprimidos, das pessoas que querem, de fato, um mundo mais justo, um mundo mais democrático, com menos opressão. E aí tem, evidentemente, o choque entre os interesses das pessoas, da população, e os interesses dos estados. Como você falou, alguns estados árabes já têm acordos de reconhecimento de Israel, né, de trocas de tecnologia, de acordos outros ali envolvendo petróleo, envolvendo recursos naturais, em que deixavam meio que na periferia a questão palestina. Inclusive, eu acho que, nesse sentido, foi importante o Hamas e outras organizações, não foi só o Hamas que fez essa operação, o Hamas é o que está nos holofotes, mas nós sabemos que outras organizações se juntaram, né, ao Hamas nessa iniciativa e colocaram a questão da Palestina novamente no centro das discussões mundiais. Porque silenciosamente, para nós que estamos longe, né, o boicote de Israel a Gaza, o cerco, né, o impedimento já de anos assim, de entrar comida em alimentos em quantidade, de bloquear o acesso à água, de outras tantas coisas, revela, né, que esse processo estava um processo que já existia, continuava, e que só assim, foi agora exposto ao mundo, mas já havia. Eu, em 2017, eu editei um livro de dois amigos que foram numa missão oficial para a Palestina, né, e me procurou a comunidade palestina de Foz do Iguaçu me procurou para editar esse livro, e os relatos, que são os relatos de alguém que está de fora, num período, vamos dizer, mais de paz, né, sem nenhum conflito, era uma coisa assim, com os checkpoints, quer dizer, com a polícia de Israel, né, ocupando a cada trecho de estrada, fazendo blitz, pegando documentos de pessoas, impedindo pessoas, casas de colonos e de moradores, cuja caixa d'água tinha cores diferentes para saber aonde que ia água, onde que não ia, né, chegar a esse requinte de crueldade. Né? E mesmo assim, o povo resiste, o povo tenta viver. E eu acho que o interesse do povo palestino, me parece, é poder conviver em paz com todos os povos que tem ali, né? E não se tornar um apêndice, um local do inferno a céu aberto, como está hoje Gaza. Justamente como eles viviam, né, antes da criação do Estado sionista de Israel. Havia uma comunhão entre muçulmanos, entre cristãos, entre judeus em minoria, mas uma convivência tranquila, obviamente, com algumas questões, porque questões pequenas, nada comparado ao que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente espera realmente ver essa Palestina livre novamente para todos os povos de todas as religiões que têm naquela terra, né, uma importância muito grande, não que disputam, mas que
que tem uma importância muito grande naquela terra, para cada uma dessas religiões, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. E a gente espera também ver em breve, um cessar-fogo. Eu não sei nem se isso faz parte da nossa esperança, porque já estamos há quase 100 dias pedindo um cessar-fogo, pedindo que Israel pare de bombardear hospitais, enfim, clínicas, ambulâncias, sob a desculpa de que existem túneis do Hamas. Essas desculpas que já não fazem muito sentido, que já não têm provas, principalmente, e é isso que a gente espera ver, pelo menos em Haia, a falta de provas para as mentiras de Israel. Lembrando sempre que toda acusação sionista, no final das contas, é uma confissão. Tudo que Israel acusou os palestinos de fazerem, na verdade, já haviam cometido antes. Então, a gente mantém isso em mente quando a gente estiver acompanhando a mídia hegemônica, a mídia comercial. As informações, inclusive, muitas vezes vêm do próprio exército israelense, né? A mídia transporta informações de um exército como se fossem dados verídicos, dados confirmados. Isso não se faz pela ética do próprio jornalismo, né? Então, é muito bom a gente manter isso em mente, questionar as fontes sempre e manter o nosso olhar afiado para o que está acontecendo na Palestina há mais de 100 anos. Bom, Norian, eu queria agradecer pelas suas contribuições, queria te perguntar, obviamente, se você tem alguma pontuação final a fazer, algum comentário, alguma coisa que você sinta que ainda falta falar, fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, a Federação Nacional dos Jornalistas está acompanhando isso, muito preocupado. A Federação Internacional dos Jornalistas, inclusive, solicitou em novembro que a ONU faça uma convenção específica de proteção ao trabalho de jornalistas. E nós temos outras tantas iniciativas. No próprio Estados Unidos, um grupo de 600 jornalistas assinaram um documento falando das mentiras que a imprensa estava divulgando. E eu acho que o melhor caminho para as pessoas se imunizarem dessas mentiras é começar a ter um acesso cada vez mais amplo a entender esses processos, a conseguir ler a imprensa, né, com os olhos críticos. E aí é um processo de amadurecimento, que inclusive vai fazer bem para a nossa sociedade aqui, porque nós temos também internamente no Brasil muitas narrativas falaciosas, tendenciosas, e que criam, às vezes, cenários propícios para o avanço da extrema-direita, para o avanço de políticas fascistas, para o avanço de extermínio. Então, quanto mais a população, como for assim, educada, treinada e avançar no sentido de ter o controle disso, ter um olhar crítico sobre isso, melhor vai ser, vai estar mais assim, vacinada contra mentiras. E então, eu acho que essa é uma contribuição que os jornalistas, né, que lutam por uma sociedade democrática, por uma sociedade mais justa, podem estar fazendo, quer dizer, incentivando a população a ter olhos críticos a tudo que assiste, a tudo que vê, não acreditar no tiozão do Zap. Né? Então, ter essa coisa em mente que hoje existe, sim, uma fábrica de mentiras, né, intencionalmente, né, produzindo a todo vapor para criar desinformação, e não é criar desinformação só para confundir, é com interesses específicos. Então, acho que quanto mais a gente entender esse processo, né, e aí o caso agora de Israel, ele é muito emblemático, eu espero que julgamento em Haia traga novas luzes a essa questão, né, e convidar a todos que se opõem a esse genocídio, a essa barbárie, a estar se manifestando, a estar pondo seu apoio mesmo ao povo palestino, né? Para uma Palestina livre, né? É isso que a gente deseja. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, foram ótimas contribuições. É isso, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo que nos acompanhou até agora. Peço que não deixem de seguir o canal da Ressala e reitero a ótima lembrança do Norian sobre as manifestações que vão acontecer amanhã, no Dia de Ação Global em apoio ao povo palestino. Com certeza vocês vão encontrar todas as informações nas páginas pró-Palestina do Instagram. É só dar uma conferida para ver se na sua cidade vai acontecer alguma manifestação. Não deixem de ir demonstrar seu apoio ao povo palestino pelo fim desse genocídio. Obrigada pela audiência e até a próxima.